Olá, tudo bem? Eu sou o professor Janote Pires, da disciplina História e Geografia, Conteúdos e Métodos. E neste encontro nós vamos revisar as unidades 1 e 2. A unidade 1 são aspectos conceituais em História e Geografia, e a unidade 2 é História e Geografia no ensino fundamental. Nessa unidade nós vamos refletir sobre História e Geografia e sobre a prática docente em História e Geografia. Bem, vamos iniciar pelo ensino de História. É muito comum em sala de aula o professor de História ou a professora de História se deparar com questionamentos dos alunos, como por exemplo, professor ou professora, para que serve a História? Ou então, professor, por que eu tenho que saber isto? Essa inquietação dos alunos quanto à utilidade de se estudar História carrega certo ar de desafio, né, e de contestação frente ao ensino de História, mas isso porque muitas vezes o ensino de História é conteudista, né? Isso tem muito sentido para os discentes. Então, esse questionamento dos alunos ele é muito importante, porque são justamente esses questionamentos que revelam que os estudantes eles trazem algo vital para o estudo da história, que é justamente o questionamento, né? Então, quando falamos em ensino de história, é importante nós abrirmos sempre espaço para os alunos questionarem esse passado, nesse estudo da história, nesse passado humano. Tá? Mas o que é história? Aí, antes de falarmos do ensino de história propriamente dito, é importante nós refletirmos sobre alguns conceitos ligados à história, né? Começando pelo que é história. Né? Então, o que é história? Não existe um conceito único sobre o que é história, mas em geral entende-se, seguindo aqui a linha do Mark Bloch, um historiador bastante conhecido, que a história é a ciência dos homens no tempo. Ou seja, a história é uma ciência porque ela tem objeto de estudo, tem método de estudo, tem seus conceitos, suas teorias, dos homens no sentido dos seres humanos no tempo, porque o tempo é uma categoria central no estudo da história. Né? A história é o estudo das ações humanas passadas. Né? Então, um conceito de história pode ser esse do Mark Bloch, publicado no livro Apologia da História, História é a Ciência dos Homens no Tempo. Bom, o estudo das ações humanas passadas, né, sempre esteve presente nas mais diversas sociedades. Então, ao longo do tempo, as sociedades sempre tiveram essa necessidade de entender o seu passado. Né? Por exemplo, entre os gregos antigos, tínhamos o Heródoto, que acabou recebendo o apelido de o pai da história por ser um dos primeiros a ver o passado, ou a tentar ver o passado com objetividade, né? Mas o fato é que ao longo dos séculos sempre houve essa necessidade de se entender as ações humanas passadas, né? Se entender, interpretar o passado, né? Mas no mundo moderno é que a história se configurou como uma disciplina a ser ensinada nas escolas. Então, no mundo moderno, principalmente com o surgimento, com a consolidação, melhor dizendo, da escola formal, né, como nós conhecemos hoje, então as disciplinas elas passam a ser ensinadas. E é nesse contexto que a história ela vai se configurar como uma disciplina. Tá? Agora, no século XIX, é interessante destacar esse período porque no século XIX ocorreu um desenvolvimento significativo no estudo da história. Porque o século XIX ele é muito marcado por esse avanço de metodologia de pesquisa. Então, por exemplo, tratamento das fontes históricas. Né? Quando se fala em estudo da história, é importante também refletir sobre esses vestígios do passado, né, que são as fontes. Então, houve uma preocupação muito grande no século XIX como se tratar essas fontes, né, metodologicamente. Também houve a multiplicação dos arquivos históricos, dos arquivos públicos, né? Também a história ela conquistou um status de universitária, a história passou a ser ensinada nas universidades, né? E além das escolas. Então, também houve uma consolidação de uma comunidade de historiadores. Houve, por exemplo, a criação de sociedades e institutos históricos, né? Um exemplo é o Instituto do Ceará, foi criado em 1887.
né, em Fortaleza. Então, o século XIX ele marca muito esse avanço nos estudos históricos, né? Mas ainda era uma história muito voltada para a política, né? Muito baseada em documentos oficiais, escritos. Então, no século XX, há um outro avanço no estudo da história, porque ao longo do século XX intensificaram-se os esforços para que os estudos históricos fossem ampliados. E neste contexto, podemos destacar a Escola dos Análises, o movimento dos análises, tá? Que é um movimento, um grupo de historiadores que surgiu na França na década de 1920, entre eles o Marc Bloch, né? E que vão, então, refletir sobre o que é a história e vão propor certos avanços, né? Claro que houve várias gerações de historiadores nesse movimento, mas um aspecto que eles passaram a defender é a chamada história-problema, ou seja, o historiador é o homem de seu tempo. Existe uma vinculação entre a pesquisa histórica e as preocupações do presente. Então, esse historiador, muitas vezes, ele é vinculado a uma instituição, ele tem seus valores também. O presente, a sociedade muda, né? E os valores da sociedade mudam, e a necessidade de se olhar o passado também muda, né? Então, é chamada história-problema, uma história em que se lançam questões ligadas a necessidades atuais para se entender esse passado. Além disso, nesse movimento dos análises, nós temos um maior estímulo a novos sujeitos, novos temas e sujeitos de pesquisa. Então, por exemplo, temas que até então não eram valorizados passam a ser pesquisados, né? Então, doença, alimentação, a família, a mulher, né? A história da mulher, por exemplo, das crianças, são novos temas, novos sujeitos, né? Que estão sendo valorizados a partir principalmente do século XX. E também a ampliação da noção de fonte para a pesquisa, né? A noção de fonte histórica. Porque até final do século XIX, início do século XX, as fontes mais valorizadas, como nós dissemos, eram as fontes escritas e oficiais, né? Os temas de pesquisa eram muito voltados para a política. E já ao longo do século XX começa a haver também então uma maior valorização de outros tipos de fonte, não apenas as fontes escritas, mas também fontes arqueológicas, fontes imagéticas, né? Imagens, fotografias, a própria história oral também. Então, o que acontece ao longo do século XX? Há uma maior ampliação de novos temas de pesquisa, novos sujeitos, por exemplo, a mulher, né? Também a noção de fonte, né? Esses vestígios do passado. Então, há este avanço grande no estudo da história ao longo do século XX também. Tá? Bom, um aspecto a se destacar é que o ensino de história na escola básica ele se difere da história acadêmica. Então, um aspecto é a história acadêmica, aquela história dos historiadores, né? Outro é a história ensinada na educação básica. Então, isso é uma reflexão que nós devemos fazer quando discutimos o ensino da história. Porque existe essa história acadêmica, né, do historiador que vai para os arquivos, ele então pesquisa essa documentação antiga, né? Existe uma série de técnicas para fazer essa pesquisa, inclusive precisa ter equipamentos de proteção individual com luvas, máscaras, né? Mas o historiador ele faz esse trabalho de levantar séries de documentos, por exemplo, fazer toda essa pesquisa usando metodologia específica. E a partir destas pesquisas, ele então escreve os livros, né? O livro, né? Então, os historiadores escrevem os livros a partir dessa pesquisa. Então, essa é a história acadêmica, né, dos historiadores, que é diferente da história que é ensinada na educação básica, porque o professor na educação básica ele vai mediar esta história acadêmica para a história de sala de aula, né? Então, ele vai voltar aqui que passou, mediar esse conhecimento, tá? Então, o ensino de história na escola básica, ele precisa ser pensado no sentido de que o professor que ensina história deve mediar o conhecimento histórico em sala de aula, né?
Isso significa que o professor deve entender quais são os objetivos da história para a educação básica, né? Não é, ensinar história na educação básica, no ensino fundamental, por exemplo, não é apenas replicar as informações que estão no livro, né, mas criar situações didáticas, fazer essa mediação entre o conhecimento histórico, né, dos livros e a sala de aula e os alunos. Então, o ensino de história passa por essas questões, né? E a definição de conteúdos que sejam significativos para a vida dos aprendentes. Por isso que, quando se fala nos conteúdos de história, tem que ser conteúdos que também sejam significativos para os alunos, que inclusive considerando a realidade desses alunos, dessa escola. Bom, no que se refere ao ensino de geografia, a geografia também ela se constituiu como disciplina no mundo moderno. E ela ganha também maior embasamento teórico e metodológico a partir do século XIX. Então, é mais ou menos o mesmo contexto, a história e a geografia, né? Então, ao ser configurado como uma ciência, a geografia, enquanto disciplina, também passou a ser ensinada nas escolas, né? Também passou, da mesma forma que a história, a geografia também passou a ser ensinada nas escolas, né? E é interessante destacar que a geografia tem uma historicidade também, ou seja, ela sofreu mudanças no seu estudo e proposta de ensino ao longo dos tempos. Da mesma forma que a história ela foi mudando, os conteúdos e as formas de estudar, de ensinar, a geografia também tem a sua historicidade. Então, até um certo tempo atrás, valorizava-se muito a geografia física, né? Ou seja, era um ensino em que havia uma supervalorização de memorização, né? Memorizar, por exemplo, a altura de picos e montanhas, memorizar extensões de rios e nome dos afluentes, graus de temperaturas em diversos espaços. Então, são dados que não deixam de ser interessantes, mas que podem ser vistos como aleatórios e muitas vezes sem conexão entre si. Então, o ensino de geografia na atualidade deve estar menos preocupado com a memorização dos dados e procedimentos meramente descritivos e mais voltado para a reflexão de como esses dados se articulam, qual o papel dos seres humanos frente ao meio ambiente em que vivem, né? Então, o que é estudado e como é estudado em geografia mudou também ao longo do tempo. Aqui é um exemplo de um livro didático mais atual, até pela própria capa, nós percebemos essa mudança, né? Ou seja, pequenos exploradores. O aluno ele é um explorador, ele tem que, no processo de construção de conhecimento geográfico, o aluno ele tem que entrar como se fosse um explorador. O professor vai mediar para os processos, mas quem vai construir o conhecimento é o aluno, né? E sempre um conhecimento no sentido de que se desenvolva uma formação de cidadãos conscientes, né? Conscientes do mundo em que vive, dos problemas do mundo em que vive, como solucionar esses problemas. Então, o ensino da geografia, assim como o ensino da história, mudou ao longo do tempo. E de forma que os conteúdos mudaram, as propostas, as metodologias também mudaram, né? E um conceito central na geografia é o de espaço geográfico, né? O espaço geográfico é historicamente produzido pelo homem enquanto se organiza econômica e socialmente. A percepção espacial de cada indivíduo ou sociedade é também marcada por laços afetivos e referências socioculturais, né? Então nós percebemos aqui uma interdisciplinaridade, né, com a história, porque é perceber essa mudança do espaço ao longo do tempo, né? Então, o espaço geográfico ele tem características tanto naturais quanto culturais, tá? Então, o espaço geográfico ele tem essas características naturais, por exemplo, a vegetação nativa, mas também culturais, ou seja, o solo que é arado, cultivado pelo ser humano. Então, é preciso ter a noção de que esse espaço geográfico ele inclui tanto características naturais quanto culturais. E esse espaço ele pode ser expresso por escalas geográficas. Por exemplo, a escola, o bairro, o município, eles podem ser representados em uma dimensão menor do espaço. E é interessante também destacar que a noção de espaço geográfico dialoga com outras categorias. Por exemplo, lugar, paisagem, território. Em geografia,
Lugar é aquele espaço que se constitui como vivências, criação de identidades. O lugar é aquele espaço onde se desenvolvem as afetividades, até mesmo os conflitos e contradições, né? E esse lugar ele está em permanente construção e reconstrução, né? Por quê? Justamente pela atuação do ser humano. Já a paisagem ela deve ter, a paisagem no caso do ensino da geografia, o conceito de paisagem inclui inclusive elementos do passado, não apenas do presente, né? Como aquele espaço foi sendo alterado ao longo do tempo, né? Território já é um conceito que envolve relações de poder, né? Então é uma área que é controlada por um grupo, por um indivíduo. Então, por exemplo, o território nacional, o território brasileiro, ele é controlado pelo Estado brasileiro, né? Mas há também, por exemplo, os territórios indígenas que são controlados por determinadas comunidades indígenas. Então o território ele passa pelas relações de poder, né? Essa territorialidade, ou seja, o controle de um indivíduo ou um grupo sobre um determinado espaço. E o ensino de geografia na escola básica, ele, de acordo com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ele valoriza muito o chamado raciocínio geográfico, né? Então, hoje o ensino da geografia, ou nos tempos atuais, o ensino da geografia, ele busca sempre contribuir para uma visão ampliada desse espaço geográfico e para despertar nos alunos um olhar crítico, né, no sentido de transformar a realidade em que vivem. Tá? Então é nesse sentido que a BNCC ela traz essa proposta de um ensino de geografia na escola básica, né, que estimule o raciocínio geográfico. Né? E o que seria esse raciocínio geográfico? Bom, segundo a BNCC e também o e-book que vocês têm no ambiente virtual, o raciocínio geográfico ele tem vários princípios. Um deles é a analogia, ou seja, um fenômeno geográfico ele sempre é comparável a outros fenômenos geográficos. Então, a identificação das semelhanças entre esses fenômenos é o início da compreensão da unidade terrestre. Então, seria o princípio da analogia. Outro princípio é a conexão. Um fenômeno geográfico nunca acontece isolado, né, ou isoladamente. Ele sempre interage com outros fenômenos. Então existe sempre essa conexão. Diferenciação é a variação dos fenômenos de interesse de geografia pela superfície terrestre, por exemplo, o clima. Né? Então, resultando de diferenças entre as áreas, ou seja, o clima muda de acordo com as superfícies, com as áreas terrestres. Né? Outro princípio é a distribuição, exprime como os objetos se repartem pelo espaço, e ainda o princípio da extensão. O espaço é um espaço finito e contínuo delimitado pela ocorrência de um fenômeno geográfico, é a chamada extensão. Outro princípio é a localização, é a posição particular de um objeto na superfície terrestre. Essa localização ela pode ser absoluta, definida, por exemplo, por coordenadas geográficas, ou relativa, né? Definida ou expressa, por exemplo, por interações espaciais. E ainda existe o princípio da ordem, ou arranjo espacial, que é um princípio geográfico de mais complexidade. Ele refere-se ao modo de estruturação do espaço, de acordo com as regras da própria sociedade que o produziu. Né? Então, considerando esses princípios citados, estamos partindo aqui da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, considerando esses princípios, espera-se que os alunos da educação básica, né, desenvolvam esse pensamento espacial e esse raciocínio geográfico, porque daí eles vão ter mais condições de compreender e interpretar o mundo em que vivem, né, e de resolver os problemas que esse mundo apresenta. Então, o ensino da geografia, finalizando aqui a unidade 1, ele não deve se restringir aos conteúdos. Os conteúdos são importantes, mas é preciso que esse exercício contribua para o exercício da cidadania.
esse estudo contribua para o exercício da cidadania, melhor dizendo, no sentido de formar indivíduos que reconheçam e afirmem, inclusive, as suas identidades, as suas culturas, né? É um ensino também que deve contribuir para o desenvolvimento do ser humano e passa novamente pela cidadania, e o raciocínio geográfico ele deve ajudar a resolver problemas, né? A vida cotidiana ela tem esses problemas, né? Esses problemas são inerentes à vida cotidiana. Então é preciso que desde a escola básica os alunos aprendam a reconhecer esses problemas e a pensar soluções para esses problemas. Bom, já a unidade 2 ela aborda a história e a geografia no ensino fundamental, enfocando mais as práticas docentes, né? Prática docente em história e prática docente em geografia. Tá? Bom, o ensino de história na escola básica não deve se limitar ou até mesmo muitas vezes supervalorizar os conteúdos, né? Mas sim procurar desenvolver nos alunos a capacidade crítica sobre o passado humano. Então, o que acontece? A história acadêmica, que é em geral produzida nas universidades, nem sempre é necessariamente uma resposta às demandas da sociedade, né, ou da própria escola. Então, a história acadêmica ela tem sua autonomia, né, ela é fruto de reflexões teóricas, de procedimentos específicos, né, relacionados à pesquisa de caráter científico. Né. Então, a história acadêmica é uma situação. A história ensinada nas escolas é outra situação. Ou seja, o ensino de história na escola básica ele não deve se limitar e supervalorizar esses conteúdos, né? Mas sim desenvolver essa capacidade crítica nos alunos. Tá? E para isso, algo que se usa muito no ensino de história, na educação básica, nos anos iniciais, do fundamental inclusive, são as fontes históricas, né? As fontes históricas, elas são uma ferramenta central nas mãos do historiador profissional, mas também podem ser utilizadas em sala de aula. Então, as fontes históricas são materiais atrativos para os alunos e estão associadas a uma metodologia dinâmica e interativa, né? Agora, o uso das fontes históricas como material didático, ele deve levar sempre em consideração a realidade do aluno e também sendo utilizado no sentido de que é uma história que ajude o aluno a entender como funciona a escrita da história. Ou seja, o trabalho com fontes históricas em sala de aula é importante não apenas para ilustrar conteúdos ou incentivar os alunos a refletirem sobre determinado passado. Quando se trabalha a fonte histórica em sala de aula, é interessante também porque os alunos têm uma noção de como funciona a escrita da história. Né? Porque uma coisa é a história vivida, né? O que as pessoas viveram no passado. Outra coisa é a história contada, a história escrita, que ela é feita no presente. Então, quando os alunos trabalham com fonte histórica em sala de aula, eles têm noção mais ou menos como faz o historiador. Não é que eles vão ser historiadores, mas eles têm noção mais ou menos como funciona a escrita da história, né? Ou a operação historiográfica. Então, essa é uma outra contribuição da fonte histórica em sala de aula. Então, quando o aluno trabalha com fonte histórica, ele tem mais ou menos uma noção de como trabalha o historiador e como a história é escrita no presente, né? Então, quando o historiador ele vai escrever a história, ele passa por essas categorias, né? Ou seja, essa operação historiográfica ela é composta por um lugar social, ou seja, a escrita de uma determinada história ela se articula a um lugar, né? E esse lugar tem questões socioeconômicas, políticas, culturais. Essa interpretação do passado ela pode de alguma forma ser influenciada pela subjetividade do historiador, né? E esse historiador muitas vezes ele é ligado a uma instituição que também tem seus princípios, seus valores. Então, a escrita da história ela é feita no presente e ela passa por um lugar social.
Ela também é uma prática, porque para fazer essa pesquisa, o historiador precisa de uma série de técnicas, para fazer essa pesquisa. E é uma escrita, obviamente, que é a tentativa, a partir desta pesquisa, com as fontes históricas, de se representar a realidade vivida em um determinado passado. Então, um jornal, por exemplo, ele conta como foi em determinado passado. E depois o historiador ele vai tentar escrever sobre isso. Então, isso tudo faz parte da operação historiográfica. E quando, na aprendizagem da disciplina de História, os alunos utilizam as fontes em sala de aula, eles têm mais ou menos uma noção de como funciona esse processo, né? Então, o trabalho com fontes em sala de aula ele pode contribuir para o que se chama de autonomia intelectual do aluno. Então, ele tendo essa noção, né, ele inclusive desenvolve um poder crítico bem maior sobre a história, né? Continuando nesse processo de uso de fontes históricas em sala de aula, é claro que precisa fazer a distinção de que historiadores e professores eles têm diferentes usos das fontes históricas. Então, enquanto que o historiador ele busca nas fontes referências para um trabalho acadêmico, escrever um livro, um artigo científico, o professor de história geralmente ele utiliza as fontes como ilustração para uma ideia discutida em sala ou para introduzir uma situação problema. Então, muitas vezes na prática de sala de aula, o professor, a professora de história, ele utiliza essas fontes para ilustrar uma situação relacionada ao conteúdo, ou então para introduzir uma situação problema, né? E a partir disso os alunos vão pesquisar, vão refletir, vão tentar responder as questões, né? É só que quando vai trabalhar com fontes históricas em sala de aula, o professor ele vai agir diferente do historiador, é claro, né? Na seleção das fontes históricas, o professor ele deve considerar alguns aspectos. Por exemplo, idade dos alunos, né? A idade dos alunos. Então, precisa considerar os níveis, as modalidades de ensino, também considerar documentos que sejam atrativos para a realidade desses alunos, né? Para esses alunos que ele está trabalhando. Então, para cada aluno, para cada sala ou escola, né, ou região, o professor vai ter que fazer essa adaptação, né? Considerar a idade dos alunos, o nível, modalidade, se for o caso, o que é que pode ser mais atrativo para eles, claro, relacionados aos conteúdos que estão sendo trabalhados em sala. Nesta seleção das fontes históricas, o professor também deve considerar o vocabulário, ou seja, fontes são antigas, né? Então as palavras mudam de sentido ao longo do tempo. Por exemplo, se o professor vai utilizar, está falando do início do processo de colonização do Brasil, e vai usar um trecho da carta do Pero Vaz de Caminha, né, que foi escrita lá em 1500. Ora, ele tem que ter essa noção de que o vocabulário utilizado no final do século XV, início do século XVI, é muito diferente do vocabulário utilizado no século XXI. Então, nesta seleção, ele precisa tomar cuidado e planejar essa discussão, né, de palavras que mudaram de sentido ao longo do tempo, ou palavras que eram utilizadas e hoje não são mais, e assim por diante. É um trabalho muito rico, né? Inclusive, aqui há uma abertura para um trabalho interdisciplinar com outras disciplinas, por exemplo, língua portuguesa, né? E também deve considerar, nessa seleção de fontes, o tempo pedagógico das aulas. Então, o historiador ele geralmente tem muito tempo para pesquisar essas fontes, séries de fontes, né? O professor não, ele vai escolher fontes que possam trabalhar no tempo de aula que ele tem, ou nos tempos de aula que ele tem. Então, o material a ser trabalhado não pode ser muito extenso. Então, é preciso considerar isso, né? Tá? O tempo que ele tem para trabalhar estas fontes, certo? Só lembrando que fontes históricas são vestígios humanos do passado. Estas fontes elas podem ser materiais ou imateriais. Então, materiais podem ser um texto impresso, por exemplo, um jornal antigo. Imateriais podem ser um relato oral. Então,
Lembrando que fontes históricas são esses vestígios do passado. Só que um vestígio do passado por si só não se constitui uma fonte. Então, por exemplo, um jornal antigo, né, que é um jornal abolicionista publicado em Fortaleza no século XIX. Esse jornal ele combatia a escravidão, né? Mas é um jornal. O que é que vai transformar isso em uma fonte histórica, né? É justamente quando se questiona esta fonte. Então, ele passa a ser uma fonte histórica a partir dos questionamentos que fazemos a esse vestígio do passado, né? Ou seja, o que tipo de fonte era essa? Quando foi produzida? Por que era impresso esse jornal? Quem eram os editores? Quem escrevia as reportagens? O que era publicado nesse jornal? Então, isso aí, você começa o aluno começa a questionar este vestígio do passado, e é isso que vai transformá-lo em fonte, né? Então, precisa fazer o que nós chamamos de crítica interna e externa, né? Essa crítica externa é o que é, quando foi produzido, por quê. E a crítica interna é o que ele contém, quais as informações que podem ajudar a responder a determinada situação, problema, quais os significados. Então, o professor, ele, quando utiliza fontes em sala de aula, ele tem que procurar elaborar um planejamento que valorize esses questionamentos, essa crítica, né? Então, o aluno, ao fazer isso, ele vai entender como é o processo de escrita da história. Bom, um exemplo de fonte histórica que pode ser trabalhada em sala de aula é a fotografia. A fotografia é o tipo de fonte histórica que geralmente é muito bem aceita pelos alunos. Só que, claro, sempre é o professor, a professora precisa planejar como serão essas aulas, né? Então, em relação à fotografia, é interessante primeiro que o professor utilize imagens que possam ser significativas para os alunos, né? Que possam motivá-los a questionar e a complementar os temas discutidos em sala de aula. Tá? Então, uma primeira consideração é essa, né? Tente selecionar imagens que possam motivar os alunos, serem atraentes para os alunos, terem significados para os alunos, né? Segundo, o professor geralmente seleciona uma ou duas fotos para que possam ser exploradas com cuidado, permitindo ao aluno a crítica interna e externa dessa fonte. Então, por exemplo, mais uma vez, a diferença de um historiador para um professor de história. O historiador ele vai selecionar, se ele está pesquisando determinado tema, ele vai selecionar um grupo grande de fotografias em relação àquele tema, porque ele tem toda uma técnica especial, ele tem uma metodologia, ele tem tempo, né? Já o professor de história, ele vai selecionar poucas fotos, né? Uma ou duas ou três, enfim, porque ele tem uma aula para trabalhar, ou duas aulas para trabalhar esse conteúdo. Então e é uma turma geralmente com vários alunos, né? Onde todos têm que participar, ou seja, ele não pode selecionar fotos em excesso, porque senão vai dar tempo de analisar todas. E até porque tem que permitir ao aluno ele questionar esta fonte, fazer a crítica interna e externa, ou seja, a crítica externa é o que é e que fonte é esta, quando foi produzida, por que foi produzida, onde está arquivada, e interna o que ela representa, o que ela expressa, qual o significado. Então, imagine, o aluno tem que participar desse processo, né? E numa sala de aula são vários alunos, todos têm que participar, então precisa de tempo. Ou seja, não dá para selecionar muitas fotografias para trabalhar numa aula apenas. Então isso o professor precisa levar em consideração, né? E aqui um exemplo de fonte que pode ser trabalhada em sala de aula. Fotografias, muitas vezes esse aluno tem em casa fotografias antigas, né? Então é interessante despertar isso no aluno, que ele também tem uma história, a família dele tem uma história, a escola, o bairro tem uma história, né? Ou seja, é preciso sim utilizar fontes que sejam atraentes para os alunos e que tenham relação com a realidade desses alunos, certo? Bom, e a prática docente em geografia? No caso da geografia, da mesma forma que em história, não deve se limitar ao conteúdo, né? Então, não deve ser um ensino conteudista também. Da mesma forma que na história,
a geografia ela deve valorizar um ensino voltado para a formação da cidadania, para o senso crítico, né? Enfim, para o desenvolvimento do ser humano e assim por diante, né? Então, refletindo sobre o ensino de geografia, é um ensino que deve promover o acesso ao conhecimento, contribuindo para o melhor entendimento do lugar que se vive. É um ensino que deve contribuir para que se perceba diferentes lugares numa perspectiva que busca entender as mudanças ocorridas ao longo do tempo. Então, percebam que, falando de ensino de geografia, é muito próximo do ensino da história. Essas duas componentes curriculares ou disciplinas, história e geografia, são muito interdisciplinares, né? Então, o professor ele deve atuar como um mediador nesse processo de construção do conhecimento geográfico em sala de aula. Sempre atuar no sentido de que ele crie estratégias de aprendizagem que contribuam para que os alunos construam conhecimento. Tá? Nesse sentido, estão os recursos didáticos, né, na aula de geografia. Bom, nas aulas de geografia é importante que o professor e a professora pense recursos que ajudem e motivem os alunos a construir esse conhecimento, então, né? E são muitos recursos didáticos disponíveis, né? Por exemplo, existem os atlas, né? O atlas escolar. Só que o atlas ele deve ser trabalhado com os alunos e o professor deve explicar, inclusive, isso aos alunos. O atlas é um material composto por um conjunto de documentos que representam diversos aspectos do espaço geográfico de lugares diferentes, em tamanhos diferentes, né? Maquetes também, é muito comum a utilização de maquetes, né? A maquete é um recurso didático que permite o aluno desenvolver noções espaciais, né? Porque dá mais capacidade de visualização de um modelo reduzido, né? E também traz representações tridimensionais. Então, há muitos recursos didáticos possíveis numa aula de geografia, né? Agora, sempre é importante que o professor faça adequação à realidade da escola. No caso aqui, vamos citar o exemplo da fotografia, né? A fotografia ou as fotografias são recursos que podem auxiliar o discente, o aluno, na compreensão das mudanças do espaço geográfico. Pode-se, por exemplo, perceber determinada expansão da ocupação humana. Então, o uso de fotografias, assim como na história, na geografia também ele é muito bem-vindo. Os alunos, em geral, têm uma receptividade muito boa quando a professora ou o professor de geografia traz esse recurso para a sala de aula, ou propõe esse recurso para a sala de aula, né? Então aqui nós temos mais uma possibilidade de se estudar geografia e história por uma perspectiva interdisciplinar, né? Percebam que sempre geografia e história estão dialogando, né? Então nós sugerimos que no trabalho com fotografias sejam utilizados conceitos que já foram discutidos em relação ao uso de imagem na história, né? O uso da fotografia ele é um recurso de acesso geralmente fácil, né, de fácil acesso, e o professor pode solicitar que os alunos façam uma pesquisa com imagens do passado e do presente, né, no mesmo espaço geográfico. É claro que é interessante fazer isso sempre relacionado à realidade do aluno. Então, a partir destas imagens, né, aqui temos um outro exemplo, no passado e no presente. Aqui, esse caso aqui é a Praça dos Leões, em Fortaleza, né? No passado e no presente. Então, a partir destas imagens, os alunos podem desenvolver uma espécie de análise comparativa, procurando entender de forma crítica, claro, essas mudanças, né? O que mudou, por que mudou, o que significam essas mudanças. Outra possibilidade de trabalhar com fotografia em sala de aula, além dessa pesquisa que os alunos podem fazer, pedir para eles fazerem essa pesquisa em equipes, né? E as equipes, inclusive, podem ir a campo. No caso, fazer fotografias, né, desse local no presente. Claro que hoje os alunos podem fazer essa pesquisa
de forma remota, né? Por meio da internet, por exemplo. Não necessariamente precisa ir fisicamente ao local, né? Hoje existem vários recursos tecnológicos que permitem fazer essa pesquisa de forma remota, né? Obviamente que tudo isso, esse trabalho de campo, ele deve ser coordenado pelo professor, né? O professor, a professora que vai planejar e coordenar todas as etapas, né? E é claro, vai levar em consideração a faixa etária dos alunos, o nível dos alunos, a realidade em que eles vão produzir essas imagens. Então existe uma questão logística por trás dessas aulas de campo, né? Mas em geral, a fotografia é um recurso que motiva os alunos e ajuda muito a despertar nos alunos, nos aprendentes, a consciência do lugar onde eles vivem, né? E o sentimento de identidade com o lugar e sua comunidade, né? Um sentimento de pertença, né? Então, a fotografia como recurso didático na aula de história ajuda muito nesse sentido. Tá? Mas esse foi apenas um exemplo, né? Como nós dissemos, o uso desses recursos didáticos depende muito de cada professor. Cada professor que tem que construir o seu cabedal de recursos, né? Suas situações didáticas, sempre, claro, levando em consideração não apenas os conteúdos, mas também a realidade dos alunos da escola onde se encontra. Então, existem muitos outros recursos que o professor pode utilizar na aula de geografia, por exemplo, aos jogos, utilização da bússola, entrevistas, né? Então, existem muitas possibilidades, depende muito do professor, da professora, tomar essa iniciativa e coordenar os trabalhos, né? E ao pensar os recursos didáticos para a aula de geografia, o professor deve buscar a capacidade de inovação, de adequação à realidade do aluno ou dos alunos e da escola, obviamente, né? Então é muito importante que o professor ele sempre pense o planejamento levando em consideração recursos didáticos que possam ser atraentes aos alunos, acessíveis aos alunos, significativos aos alunos, né? Então, para isso é preciso ter realmente muita criatividade, muita capacidade de inovação e adaptação. Bem, aqui são as nossas referências. Os livros que nós utilizamos, da Circe Bittencourt, Ensino de História, Fundamentos e Métodos. Essa autora ela é muito conhecida na área de ensino de história. É uma das referências no Brasil quando se fala em ensino de história. Tá? Também utilizamos os PCMs, Parâmetros Curriculares Nacionais, publicados pela Secretaria de Educação Básica. A BNCC, Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que foi homologada no final de 2017, depois sofreu uma atualização na parte do ensino médio. E é muito interessante a BNCC porque ela, antes de falar dos conteúdos de História e Geografia, ela traz uma série de proposições, né, de princípios, algumas discussões conceituais, então é um documento muito rico. E Marx, História e Geografia, é justamente o e-book que vocês têm no ambiente virtual. Bom, quero agradecer o empenho de todos, dizer que no caso de ensino de História e Geografia, isso depende muito da iniciativa do professor, da professora, em ir além dos conteúdos, né, em desenvolver metodologias adequadas ao seu público, ao seu aluno, à sua escola, à região onde essa escola está. E sugerir que vocês estudem as unidades 1 e 2 do e-book, certo? Agradeço o interesse de todos e até mais.